Então a gente tinha falado aqui da literatura de Maquiavel, né, como a literatura voltada para o príncipe, para o soberano e que desemboca no direito natural mais adiante. Mas surge no século XVI, segundo Foucault, a literatura anti-Maquiavel, que opõe a soberania à arte de governar. E essa arte de governar, na verdade, é múltipla. São várias formas de governo que se colocam porque não estão centralizadas no príncipe, né, no soberano. Então tem a arte de governar a si mesmo, a arte de governar as almas e as condutas, a arte de governar as crianças e a arte de governar os estados. Acho que a principal oposição aqui, ou a principal diferença para a gente destacar, é a centralidade no príncipe, né, a centralidade no soberano, ou a dispersão, né, essa multiplicidade de técnicas de governo. Né. Então, essas formas de governo vão se chamar, né, moral, quando é o governo de si mesmo, a economia, quando é o governo da família, e política, quando é o governo do Estado. A ideia, então, de soberania se junta ao direito natural como uma obediência à lei e à ordem. Então, se tornaria algo cíclico. Né? E aqui a semelhança daquela tese de Nietzsche e a semelhança da tese do Benjamin, o direito natural aparece como obediência à lei e à ordem e, portanto, ao soberano, e fica um ciclo em torno do soberano. Né? Daí, então, esse poder que é bastante desigual. Já a arte de governar fala do governo como uma maneira correta de dispor as coisas, para conduzi-las a um objetivo adequado a cada uma das coisas a governar. Então, o foco não é o soberano, mas se é a educação, né, a pedagogia, ou seja, né, o cuidado com a criança, ou o governo da criança vem da pedagogia, da casa, da economia, porque oikos vem de casa, né, de lar, de família, e, no caso mais amplo, o Estado. O Foucault não deixa muito claro, né, se ele toma uma posição, mas ele dá a entender que aqui a gente teria algumas possibilidades ou algumas coisas que poderiam ser diferentes no desenvolvimento da modernidade. Citando o próprio Foucault, né, sobre essa ruptura, diria ele que há aí uma ruptura importante. Enquanto a finalidade da soberania é ela mesma e seus instrumentos têm a forma de lei, então a lei é um instrumento da soberania, inclusive direito natural, né? A finalidade do governo está nas coisas que ele dirige. Deve ser procurada na perfeição, na intensificação dos processos que ele dirige, e os instrumentos do governo, em vez de serem constituídos por leis, são táticas diversas. Essa é uma ideia importante para a gente. Então, sai a centralidade do príncipe, do soberano, da lei, e vai para táticas. E essas táticas podem ser de diversas formas, podem estar no cotidiano, no dia a dia, né, nas práticas de poder dispersas, né, entre vários atores sociais. Surge então, né, a questão de obstáculos concretos a essa arte do governo. Primeiro que assim, o Foucault não acha que essa arte do governo seja algo só de alguns textos, né? Ele acredita que isso traduz algumas práticas concretas ali pelo século XVI. Mas o século XVII traz algumas coisas históricas que são obstáculos ao desenvolvimento dessa arte do governo. Então, acontecem algumas urgências políticas, algumas guerras importantes, né, crise econômica, guerras mesmo, né, intervenções militares muito importantes no século XVII. Né? A gente sabe da questão inglesa, da guerra protestantes católicos, peste, é um século muito difícil. Né? Então, essa arte do governo encontra um primeiro obstáculo. E o segundo é uma estrutura institucional e mental que o Foucault descreve muito voltada para a soberania, por conta do tempo de existência da soberania e de uma certa inércia dessa soberania nas instituições e nas mentalidades. Isso aqui que está entre colchetes é uma interpretação minha. Tá? Como eu entendo essa fala do Foucault,
ou essa escrita do Foucault, falando de uma forma de colonização da arte de governar pela soberania. Então acaba que a arte de governar e a soberania se misturam no século XVII no contratualismo, e o justnaturalismo acaba então surgindo como uma suposta novidade que traz muito dessa ideia da soberania, da justificativa da soberania. Né? Quando então a arte de governar já, de uma certa forma, contaminada pela soberania, chega no século XVIII, quando ela é desbloqueada, ela já vai aparecer como uma outra forma, né, que não olha para detalhes, mas olha para a população como um todo. E aí já não é mais só a economia, mas é a economia política e uma ciência do Estado, que o Foucault diz que é a estatística. Né? Então, esse olhar de cima para as multidões, né, para a população, e não mais aquelas artes com finalidades específicas e com tentativa de aperfeiçoamento dessas técnicas de governo, e a gente acaba chegando, então, numa mistura do que ele chama aqui de um triângulo que sustenta essa governamentalidade, ou essa forma de governo a partir do século XVIII, né, que são a soberania junto com a sociedade disciplinar e com essa gestão governamental, que é uma gestão sobre a vida, sobre os corpos, né, disciplinando para manter a estrutura soberana com as técnicas de governo que vão ganhar aí o campo das ciências humanas, das ciências sociais. Né? Então, o que a gente vê aqui como essa tese importante para compor essa primeira parte nessas três primeiras partes que formam um todo, que são o preâmbulo, né, para a gente entender um pouco do Agamben, é a ideia de que o biopoder pode ser pensado junto com aquela ideia do direito enquanto violência, né, do direito enquanto um poder, tanto o direito natural quanto o direito positivo, que no Benjamin diz respeito à sacralidade da pessoa, né, que expõe a vida nua, segundo o Agamben, e essa vida nua, a própria vida biológica, o controle sobre a vida e a morte das pessoas, a disciplinação dos corpos e decidir quem morre, quem vive, são questões que vão parar no campo do governo, que misturou essas técnicas de governar que eram anti-maquiavélicas com a ciência política moderna de Maquiavel em diante, Hobbes, né, e Foucault chega a citar até o Rousseau nesse sentido, construindo essas ideias. Tá? Então eu acho que com essa sequência de Nietzsche, Benjamin e Foucault, a gente consegue construir mais ou menos um cenário que nos dá a ideia do que esses textos falam, de como esses textos se diferenciam um pouco da interpretação do Agamben, porque eu vejo aqui em Foucault alguma possibilidade histórica, né, dessas formas de governo, não sei se os Foucaultianos leem da mesma forma, mas tem esses elementos extras que eu acho importante a gente falar, mas ao mesmo tempo a gente entende um pouco dessa conexão de como o direito está à mercê do poder, né? De como o direito corresponde às situações concretas de poder em que ele vive, e talvez existam forças mais importantes do que a razão nessa organização. Como Foucault mostra aí, a questão dessas estruturas institucionais, dessas estruturas mentais, né? Como Benjamin fala ali, de algo que extrapola aquela racionalidade, né, e parte de uma outra forma de poder, ou Nietzsche fala da vontade de poder, tá bom? Então, acho que com isso, esse segundo vídeo curtinho que eu tive que parar para fazê-lo, forma uma primeira parte aí que dá espaço para a gente conversar um pouco mais sobre Agamben e com a Cecília Coimbra já já. Então, até breve.